Testemunhos para a Igreja, volume 5, capítulo 68, Influência cristã no lar e na igreja. Prezados irmão e irmã L., meu coração está oprimido por sua causa. O que vocês necessitam é da convertedora graça de Deus no coração. Precisam do Espírito de Jesus e de aprender mansidão e humildade de coração na escola de Cristo. Os irmãos não sentem necessidade de piedade interior profunda e por isso enganam a si mesmos. Vocês estão retardando as decisões que deveriam tomar de uma vez por todas para o próprio bem e dos outros. Deus exige que cada homem cumpra seu dever. Ele requer o coração todo, a total afeição. Ele não nos quer professando o conhecimento de Jesus Cristo e da verdade e não produzindo frutos correspondentes. Para grandes e pequenos, cultos e incultos, ricos ou pobres, a exigência é exatamente a mesma. Cada um é chamado a agir segundo a capacidade recebida de Deus. Ele deve prestar fielmente seu serviço ou manchará a consciência e porá em perigo sua salvação. Ninguém pode dar-se ao luxo de perder o céu. Lembrem-se das palavras de Cristo a seus seguidores: Vós sois a luz do mundo. Mateus 5,14. Deus depende daqueles que conhecem o caminho para mostrá-lo aos outros. Ele confiou aos homens o tesouro de sua verdade. Precisamos de fé e confiança em Deus. A graça interior será revelada por ações exteriores. Necessitamos daquele Espírito que mostre aos outros que estamos aprendendo na escola de Cristo e que copiamos o modelo que nos foi dado. Carecemos de um coração que não seja atraído para a vaidade, uma mente não apegada ao eu. Cada um deveria nutrir o constante desejo de ser uma bênção aos outros. Ambos necessitam de piedade interior, doce contentamento e isenção de criticismo, rabugice, espírito de censura e severidade. Que a bondade e o amor sejam a norma em seu lar. Quem quer que impeça a luz de brilhar no próprio lar, desonra o Salvador. A verdade, tal como é em Jesus, faz muito pelo receptor, e não apenas por ele, mas por todos os que estão sob sua esfera de influência. O verdadeiramente convertido é iluminado desde o alto e Cristo habita nele, uma fonte a jorrar para a vida eterna. João capítulo 14, verso 14. Suas palavras, motivos e ações podem ser mal interpretados e falsificados, mas ele não se importa com isso porque tem maiores interesses em jogo. Não considera sua presente conveniência, não ambiciona ostentar-se nem anela pelo louvor dos homens. Sua esperança está no céu e mantém-se avançando para ele com os olhos fixos em Jesus. Ele age retamente porque assim é justo e porque apenas aqueles que praticam a retidão terão entrada no reino de Deus. É bondoso e humilde e se preocupa com a felicidade dos outros. Ele nunca diz, sou eu guardador do meu irmão? Gênesis 4, verso 9. Mas ama a seu próximo como a si mesmo. Suas maneiras não são rudes e ditatoriais como as dos ímpios, mas refletem a luz do céu sobre os homens. Ele é verdadeiro, intrépido soldado da cruz de Cristo, pregando a palavra da vida. À medida que obtém influência, desfaz os preconceitos contra si. Sua piedade é reconhecida e seus princípios bíblicos respeitados. Assim ocorre com cada um verdadeiramente convertido. Ele produz preciosos frutos e, assim fazendo, anda como Cristo andou, fala como ele falou, trabalha como ele trabalhou, e a verdade tal como é em Jesus, através dele, faz boa impressão em seu lar, na vizinhança e na igreja. Ele está construindo um caráter para a eternidade, enquanto opera a própria salvação com temor e tremor. Exemplifica diante do mundo os preciosos princípios da verdade, mostrando o que a verdade fará na vida e no caráter do verdadeiro crente. Inconscientemente, ele está fazendo sua parte na sublime obra de Cristo pela redenção do mundo, uma obra que, em seu caráter e influência, está debilitando intensamente o fundamento da falsa religião e da falsa ciência. Sinto-me obrigada a escrever desta maneira, porque sei que seus irmãos nunca lhes diriam essas coisas.
Não quero que você, como sua esposa, percam as mansões celestiais, pois elas são totalmente preciosas para nós e deveríamos empenhar-nos com energia e zelo proporcional ao valor do objetivo que desejamos alcançar. A vida eterna é digna de esforço perseverante e incansável. O Senhor deseja que você e sua família sejam cristãos em todo o sentido da palavra e que mostrem em seu caráter o santificador poder da verdade. Se tivessem formado tal caráter, suas obras passariam pelo teste do juízo. Fossem os fogos do último dia acesos sobre suas obras como agora estão, e elas provariam apenas ser palha, madeira e restolho. Não pensem que isso é muito severo. É verdadeiro. O eu está misturado a todos os trabalhos de vocês. Atingirão vocês o alto padrão? Isso será como aprender os rudimentos do que constitui o caráter cristão. Cristo disse ao apóstolo Pedro: "E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos." Lucas 22, verso 32. Vocês, semelhantemente, precisam ser convertidos antes de poderem fazer uma obra aceitável para o Mestre. Meu irmão, se quiser, você pode ser um poderoso homem em Deus. O irmão tem talentos que Deus lhe confiou à guarda para serem santificados a seu serviço. Mas, se você não submeter tudo a Cristo, sua capacidade se mostrará um risco tanto para o irmão como para os outros, conduzindo-os a andarem longe da verdade e de Cristo. Os membros da igreja necessitam fazer muito mais por si mesmos. Precisam ter mais fervoroso zelo por Cristo, ser mais humildes, pacientes, bondosos, mais suscetíveis ao ensino e mais semelhantes a Cristo em cada aspecto. Precisam manifestar ao mundo, mediante seu caráter, o santificador poder da graça. Deus proíbe que vocês, por preceito e exemplo, barrem o caminho para essa obra essencial. Trabalharão vocês com Jesus? Serão leais ao Senhor que os comprou? Porão em segundo plano todo assunto de somenos importância? Os irmãos precisam ser batizados numa fé mais ampla, uma caridade maior. Vocês precisam ter maior reverência pelas coisas de importância eterna. É-me impossível inculcar mais fortemente na mente dos irmãos o poder da influência que flui do exemplo de piedade individual e da mostra pela Igreja da santificadora influência da verdade sobre o caráter. Muito maior colheita teria lugar se a Igreja estivesse numa correta posição diante de Deus, cada um buscando colocar seu coração e casa em ordem. Fale menos e deixe que a legítima piedade interior transpareça em boas obras. Seja bondoso, cultive o amor e a mansidão. Ore mais, leia mais sua Bíblia. Seja diligente estudante da escola de Cristo. Então os membros da igreja não mais serão críticos de seus irmãos e irmãs. Essa é a obra de Satanás. Espero que os irmãos sejam fortalecidos e estabelecidos na fé. A obra progredirá certamente, quer avancemos com ela, quer não. Ela será vitoriosa, mas a questão é que Deus os ajude a sentir a necessidade de uma profunda obra de graça em seu coração. Lembrem-se de que Jesus os adquiriu com o sacrifício da própria vida. Não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, versos 19 e 20.